O Supremo Tribunal Federal marcou para amanhã o julgamento da decisão individual do ministro Luiz Fux, que determinou medidas para impedir que beneficiários de programas sociais façam apostas em sites de bets. A liminar será julgada pelos ministros durante sessão virtual, marcada para começar às 11 horas desta quinta-feira. E sobre a discussão das bets e do Bolsa Família, eu converso agora com o assessor da ActionAid e ex-presidente do Conselho, Francisco Menezes. Francisco, na sua opinião, a regulamentação das bets precisa ser diferente para quem recebe o Bolsa Família, o BPC, ou deve ser igual para todos os brasileiros? Boa noite. Boa noite, Gerana. Boa noite a todos que nos assistem. Eu tenho uma visão, em primeiro lugar, que é bastante importante a discussão acerca da regulação das bets. Acho que realmente assumiu proporções no país bastante preocupantes. Agora, em relação à medida do ministro Luiz Fux, eu acho que vale fazer algumas considerações. Primeiro, eu queria reportar, Gerana, para o início do programa Bolsa Família, quando assistimos, vindo de diferentes partes da sociedade, muitas vezes manifestações preconceituosas em relação ao público do Bolsa Família, público mais vulnerável, público mais pobre. Acho que precisa se evitar, isso já se comprovou em outras situações, medidas de tutela sobre uma determinada camada da sociedade, essa que recebe benefícios sociais, seja o Bolsa Família, seja o benefício da prestação continuada ou outros. Então, nesse sentido, acho que vale aprofundar estudos. É claro que exige hoje uma agilidade nesse sentido para que essas medidas venham a ser tomadas a tempo, porque é grande o crescimento da utilização de jogos online hoje, como se faz, mas me parece inadequada a intenção de tutelar especificamente esse público do Bolsa Família. O estudo do Banco Central, de fato, ele mostrou números elevados tanto sobre a população total, sobre adolescentes e até crianças que também participam desses jogos de bets, mas e em relação a beneficiários do Bolsa Família. Mas eu creio que medidas que precisam ser tomadas, como eu dizia, elas devem ser tomadas para o conjunto da sociedade, em relação, sobretudo, de regulação das empresas das bets. Que medidas são essas, Como impedir que os beneficiários do Bolsa Família e aí também todos os brasileiros percam a renda em jogos de azar? Olha, o problema das bets não está aparecendo somente no Brasil. Ele está gerando preocupações em diferentes partes do mundo. E, nesse sentido, já vêm sendo tomadas medidas que são, de um lado, isso me parece muito importante, o aspecto de tributação sobre essas empresas. Essa é uma medida efetiva, porque ela vai, na prática, desestimular, através do custo que vai significar a participação nesses jogos, uma prática de participação dos jogos intensiva, como está se dando, mas, ao lado disso, inclusive, levantando recursos necessários para a nossa tributação. Mas outras medidas precisam ser tomadas, eu chamaria aí atenção para a restrição à publicidade em relação às bets. O que estamos assistindo é bastante assustador. Quase que em alguns órgãos de mídia, a publicidade sobre as bets hoje domina o conjunto de publicidades. Então, esse aspecto precisa ser regulado e, ao lado disso, medidas tanto educativas, como medidas voltadas, inclusive, para a saúde, porque é um problema de saúde pública
quando começa a se constituir em um vício. Eu sou bastante favorável a que, de fato, se busque restrições imediatas para a participação desses jogos em relação a adolescentes e crianças. Isso, eu acho que não resta dúvida. Mas não diferenciar públicos, entende? As medidas têm que ser para todos. É um problema sério que com certeza precisa ser tratado aí com muita seriedade, com muitos critérios. Muito obrigada pela entrevista. A gente vai seguir acompanhando. Obrigado. Boa noite.